Você já parou para pensar em algo realmente intrigante que acontece bem diante dos nossos olhos, mas que quase ninguém nota? Olhe ao seu redor, pense nas ruas da sua cidade, nos parques que você frequenta ou até mesmo nas estradas por onde você viaja. É comum vermos pássaros urbanos como pombos, pardais ou até mesmo pequenos animais que infelizmente não sobrevivem ao ritmo das cidades. Mas agora, tente forçar a sua memória para algo muito específico. Quando foi a última vez que você viu uma coruja morta caída no chão? Se a sua resposta for nunca, saiba que você faz parte da esmagadora maioria da população mundial. E isso não é uma coincidência e muito menos um acaso estatístico. Existe um mistério profundo, envolto em biologia, comportamento animal e um toque de lenda urbana que explica por que esses predadores soberanos da noite parecem simplesmente evaporar quando chega a sua hora final. As corujas são seres que habitam o imaginário humano há milênios, sendo vistas como símbolos de sabedoria, mensageiras do além ou guardiãs de segredos ocultos. Elas estão em todos os lugares, desde as florestas mais densas até o topo dos prédios mais altos nas grandes metrópoles. Estima-se que existam milhões delas espalhadas pelo planeta, observando tudo com seus olhos gigantescos e audição impecável. No entanto, o seu ciclo de vida termina de uma forma tão discreta quanto seu voo silencioso. Elas não deixam rastros, não deixam evidências e parecem escolher o momento exato de sumir do mapa. Seria possível que elas possuíssem um tipo de cemitério secreto, como dizem as lendas sobre os elefantes? Ou será que a própria natureza conspirou para tornar esses animais invisíveis até mesmo na hora da morte? Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nessa questão que intriga naturalistas e curiosos. Vamos desvendar os mecanismos biológicos e as táticas de sobrevivência que fazem com que o corpo de uma coruja seja uma das coisas mais difíceis de se encontrar na natureza. Prepare-se para descobrir a verdade por trás desse sumiço e entender para onde vão as corujas quando as luzes se apagam para elas pela última vez. Para começar a entender esse fenômeno, precisamos primeiro olhar para a anatomia e o estilo de vida desses animais. A coruja é o ápice da engenharia natural quando o assunto é descrição. Suas penas possuem uma estrutura única, com bordas serrilhadas que quebram o fluxo de ar, permitindo que elas voem em silêncio absoluto. Elas são fantasmas vivos. Durante o dia, elas são mestres da camuflagem. Uma coruja pousada em um tronco de árvore é praticamente impossível de ser detectada a olho nu, pois suas cores e padrões se fundem perfeitamente com a casca da madeira. Essa necessidade de se manter escondida não é apenas uma estratégia de caça, mas uma medida de autodefesa extrema. Diferente de outros pássaros que vivem em bandos e fazem barulho, a coruja é solitária e vulnerável enquanto dorme sob a luz do sol. Esse comportamento de isolamento absoluto dita o ritmo de toda sua existência. Elas evitam áreas abertas onde ficariam expostas a outros predadores, como gaviões ou águias. Elas preferem o abrigo das sombras, o interior de troncos ocos ou o topo de construções abandonadas. E é exatamente esse instinto de autopreservação que se intensifica quando elas sentem que algo está errado. No reino animal, a vulnerabilidade é uma sentença de morte rápida. Um animal doente ou ferido atrai atenção indesejada. Por isso, quando uma coruja percebe que seu corpo está falhando, seja pela idade avançada ou por uma enfermidade, o seu instinto natural não é buscar ajuda ou permanecer onde está. Pelo contrário, ela se retira. Ela busca lugar mais profundo, mais escuro e mais inacessível que conseguir encontrar. Elas se escondem de uma forma tão eficiente que nem mesmo outros animais da mesma espécie conseguem localizá-las com facilidade. Mas o mistério vai muito além de apenas um esconderijo bem escolhido. Existe uma engrenagem na natureza que entra em ação no exato momento em que o coração de uma coruja para de bater. E essa engrenagem é tão rápida e eficiente que raramente sobra algo para que um ser humano possa encontrar durante uma caminhada matinal. Além disso, precisamos considerar o fator geográfico. Embora existam corujas nas cidades, a grande maioria habita ecossistemas onde o ciclo da vida é implacável. Nas florestas e campos, o que morre hoje é reciclado amanhã. Mas por que outros animais deixam vestígios e a coruja não? Porque não encontramos sequer suas penas ou seus ossos de forma acidental. A resposta envolve um processo biológico fascinante que transforma o corpo da coruja em algo quase etéreo. À medida que avançamos nesta investigação, você vai perceber que o segredo não está apenas em onde elas morrem, mas em como a natureza trata os seus restos mortais de uma maneira privilegiada e acelerada, quase como se o mundo quisesse apagar as provas de que aquele ser magnífico um dia caminhou entre nós.
Prepare-se, pois o que vamos revelar a seguir vai mudar a forma como você olha para as árvores e para a noite de agora em diante. O desaparecimento das corujas mortas não é um erro da realidade. É um dos segredos mais bem guardados do mundo natural, e nós estamos prestes a expor cada detalhe desse processo invisível. A explicação para esse sumiço quase sobrenatural começa na própria biologia dessas aves. Diferente de animais urbanos que convivem conosco diariamente, como pombos ou pardais, as corujas são criaturas de hábitos extremamente reservados. Elas escolhem os lugares mais altos e protegidos para repousar durante o dia. Quando uma coruja sente que seu ciclo está chegando ao fim, seja por velhice, doença ou fraqueza, o instinto de preservação fala mais alto. Na natureza, um animal debilitado é um alvo fácil. Por isso, a coruja se retira para as áreas mais densas da floresta ou para os vãos mais profundos de troncos ocos. Ela busca solidão absoluta para evitar ser detectada por predadores enquanto está vulnerável. Esse comportamento de isolamento significa que a grande maioria das mortes ocorre em locais onde o ser humano raramente coloca os pés. Mas o que acontece depois que o coração para de bater é onde a mágica da decomposição realmente se destaca. No momento em que uma coruja morre, o ecossistema entra em ação com uma eficiência assustadora. As florestas possuem uma equipe de limpeza que trabalha 24 horas por dia. Insetos necrófagos, formigas, besouros e larvas são atraídos quase instantaneamente. O corpo de uma coruja, que é composto em grande parte por penas e ossos leves e ocos, é um banquete rico para esses pequenos seres. Além disso, as penas, que são feitas de queratina, são rapidamente consumidas por fungos e bactérias específicos que transformam a matéria orgânica em nutrientes para o solo. Em poucos dias, o que era um animal imponente se torna apenas parte do chão da floresta. Outro fator determinante é a cadeia alimentar. As corujas, embora sejam predadoras de topo em muitos ambientes, também podem se tornar presas. Outras aves de rapina maiores, raposas, gatos do mato e até gambás não perdem a oportunidade de se alimentar de uma carcaça fresca. Muitas vezes, o corpo é desmembrado e levado para diferentes partes da mata, o que impede que restos mortais inteiros sejam encontrados. Onde nós esperaríamos ver um esqueleto completo, a natureza espalha as evidências de forma tão eficaz que elas se tornam invisíveis aos nossos olhos pouco treinados. A estrutura física da coruja também contribui para esse desaparecimento. Seus ossos são pneumáticos, ou seja, são extremamente finos e cheios de ar para facilitar o voo. E isso os torna extremamente frágeis após a morte. Ao contrário dos ossos densos de um mamífero, que podem durar anos no ambiente, os ossos de uma coruja se quebram e se dissolvem com muita facilidade sob a ação da umidade e do peso das folhas caídas. O ambiente úmido das matas acelera esse processo, garantindo que em pouquíssimo tempo não reste nem mesmo uma pequena vértebra para contar a história. E quanto às corujas que vivem próximas às cidades? O fenômeno é parecido, mas com atores diferentes. Nas áreas urbanas, as corujas que morrem costumam cair em telhados de prédios altos, forros de casas abandonadas ou em áreas de vegetação densa em parques onde a circulação de pessoas é proibida ou limitada. Além disso, animais urbanos como ratos e baratas são extremamente rápidos em processar qualquer matéria orgânica disponível. Antes mesmo que o sol nasça e um pedestre possa notar algo na calçada, o exército de limpeza da cidade já deu um destino ao corpo. O silêncio que a coruja mantém em vida, ela carrega também para a morte. É uma saída digna para uma das criaturas mais místicas do planeta. Elas não morrem para serem observadas, elas morrem para alimentar o ciclo da vida que tanto ajudaram a equilibrar enquanto caçavam. Esse segredo que agora você conhece mostra que o mundo natural não desperdiça nada. Nada se perde, tudo se transforma. E a coruja que um dia vigiou a noite agora é a árvore que servirá de abrigo para a próxima geração. Se você chegou até aqui, agora entende que o mistério não é uma falha na realidade, mas sim a perfeição da engenharia da natureza. Se você gostou de desvendar esse segredo conosco e quer continuar explorando as curiosidades mais profundas e intrigantes do nosso mundo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like para sabermos que esse tipo de conteúdo interessa a você e comente aqui embaixo se você já teve a sorte de encontrar alguma prova física desses animais magníficos ou se, para você, elas continuam sendo os fantasmas da noite. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama mistérios da natureza e ajude a nossa comunidade a crescer. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos mais um segredo oculto diante dos seus olhos. Até a próxima!